Shalom a todos, queridos discípulos da Sinagoga Mikdash David. Hoje estamos na nossa segunda aula sobre o Shabat. Nestas aulas sobre o Shabat, eu iria abordar conceitos espirituais, conceitos alárricos, de acordo com a lei judaica. Mas até então, estou separando um pouco princípios espirituais sobre o Shabat. Na aula passada eu falei um pouco sobre honrar o Shabat, o que é oneg Shabat, ter prazer no Shabat. E hoje eu quero continuar um pouco esse assunto. Vou usar aqui como base um livro chamado Shabat, a alma da semana, de um grande Rav, Rabbi Yaakov Hillel. É um rabino Rosh Yeshiva. Ele é líder de um yeshiva de cabalistas. E ele menciona o Shabat com a alma humana, com a nossa alma, que Hashem insuflou em Adam Arishon, em Adão, o primeiro homem. É dito assim na Torá, Êxodo 31, verso 17. Em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. É o termo que nós temos em hebraico, Shavat Vainafash. Diz o Rav Yaakov Hillel, a criação do mundo é paralela à criação do homem. Depois que o corpo do homem foi totalmente formado a partir do pó da terra no 6º dia, o que Hashem fez? Soprou em sua narina uma alma vital. Então, após o homem estar pronto, quanto matéria, o que Hashem faz? Sopra nele Nishmat Chaim, Nefesh Chaim também, uma alma viva. Agora o sentido espiritual. Durante os 6 dias da criação, Hashem criou o mundo material, que é o corpo. Após esses 6 dias, ele interrompeu o trabalho físico da criação, no caso, no Shabat. Olha esse sentido que o Rav aborda. Hashem impregnou o corpo físico do mundo com sua nefesh. Ou seja, Deus criou a matéria no mundo físico. Com o Shabat, o mundo recebeu a força vital, que o sustenta e refina, santifica e eleva a totalidade da criação. Assim como diz o Rav Yaakov Hillel, assim como não pode existir o corpo sem a alma, Deus nos livre, quando a alma sai do corpo, o que acontece? Morte. Isso é um fato. O que sustenta a vida, o que sustenta o corpo é a alma. Quando não há alma, o que acontece? O órgão, o corpo humano, ele morre. E assim é o Shabat relacionado com o mundo. Porque o Shabat, ele é a alma do mundo que nós vivemos. Se Deus nos livre, Hashem tirar o Shabat de nós, o mundo não perdurará. Porque, tal como a alma que dá vida ao corpo, é o Shabat que dá vida ao mundo. Nós vamos entender isso um pouco relacionado com os dias da semana. Nós trabalhamos duro a semana toda em busca do quê? De sustento, de parnassá. E consideramos nosso trabalho muito importante. Acreditamos que, como estamos ocupados em ganhar dinheiro durante a semana, podemos manter o Shabat e honrá-lo adequadamente. Agora, aqui, o livro vai abordar um sentido, um princípio que muitos de nós entendemos errados. Nós achamos que a honra ao Shabat virá por intermédio do trabalho da semana. Qual que é a honra do Shabat? Aquilo que eu expliquei na aula passada. Honrar o Shabat, existem várias maneiras. Se deleitar no Shabat, existem várias maneiras. Mas umas destas é preparar a melhor roupa, a melhor refeição, os melhores pratos. Eu não falei isso na aula passada, mas já falo isso na aula de hoje. É costume separar talheres, pratos, apenas para o Shabat. E essa atitude, ou seja, de achar que por causa do trabalho obteremos sustento para honrar o Shabat, diz o Rav Yaakov Hillel, inverte a equação correta. Não é que podemos honrar o Shabat por causa do nosso sucesso no trabalho nos outros 6 dias. Aqui é um entendimento errado. Somos bem-sucedidos no trabalho durante a semana, especificamente porque honramos o Shabat.
O Shabat é, como eu falei na aula passada, a fonte de bênçãos. Olha como muda a equação. Nós não conseguimos honrar o Shabat mais e melhor porque trabalhamos na semana e obtemos mais sucesso e sustento. É o contrário. É por causa do Shabat que nós honramos que nós obteremos sustento. A equação é o oposto do que nós imaginamos. O sustento, ele não vem, espiritualmente falando, dos 6 dias de trabalho. Ele vem do dia que não se trabalha, que é o Mekor HaBrachot. A fonte das bênçãos é o Shabat. Então, todo o sucesso que nós obteremos naquela semana está totalmente relacionado com o quanto nós honramos o nosso Shabat. E por que isso? Durante os 6 dias da semana, o envolvimento contínuo de Deus em nossos assuntos é oculto. É o que os sábios chamam de Hester Panim. É como se fosse a face oculta de Deus. Nos 6 dias da semana, a manifestação do divino, a manifestação de Deus em nossas vidas é Hester Panim. É como se Deus estivesse oculto em cada ato, ação que acontece. E por isso que há necessidade de Hishtadlut, a necessidade de esforço. Por quê? Porque tudo está oculto. O Shabat, por outro lado, é um dia em que a luz de Hashem é revelada abertamente. Por isso que nesse dia nós não precisamos trabalhar, porque Deus não está oculto no Shabat, ele está totalmente revelado. E esse é um dos motivos do porquê que nós temos tantos mandamentos positivos e também negativos em relação ao Shabat, porque a manifestação do divino está revelada. E aonde Deus está, conscientemente o que acontece, ou bênçãos ou o oposto acontece. Então, por isso que nós temos mandamentos na Torá relacionados com não falar coisas proibidas no Shabat, por exemplo. Isso não está na Torá em si, mas está lá no texto de Isaías 58:13. Não falando as nossas próprias palavras. Por quê? Porque a energia que envolve o Shabat é uma energia muito pura e muito palpável, muito real. Então, Deus nos livre, é possível interferir naquela energia e danificar a energia nas nossas vidas. Por isso que Deus nos deu tantos mandamentos proibitivos em relação ao Shabat. E um deles é não trabalhar. Todo o seu trabalho é proibido no Shabat. Essa é a primeira coisa em relação ao Shabat. É proibido trabalhar. O próprio dia sagrado de descanso nos ensina que tudo que temos é de Hashem e não é resultado dos nossos próprios esforços. Engajar-se em qualquer tipo de trabalho no Shabat contradiz a própria essência do dia. Ou seja, o próprio Shabat, não por causa dos nossos esforços, mas por causa de Deus. Inclusive, uma das parashot da Torá é dito que Moshe Rabbeinu fala para o povo: vocês vão colher o maná, o pão divino do céu, todos os dias, menos no sábado. Na sexta-feira, Deus vai enviar a porção dobrada. E alguns incrédulos, o que eles fizeram? Eles foram no dia de sábado atrás do maná. O que aconteceu? Eles não encontraram maná. Porque a porção já foi entregue por Deus na sexta-feira. Esse é um dos significados do porquê que na sexta-feira nós fazemos 2 halot, 2 pães. Porque representa o maná, a porção dobrada que Deus enviava para Israel. Na Parashá Vaikihel, nós vamos entender um pouco sobre a santidade do Shabat. Olha a proibição. O que Deus proibiu os judeus da época em ligação com o tabernáculo. Essa parashá descreve a construção do Mishkan, do tabernáculo. E dentro dessa parashá tem um versículo, Êxodo 35, verso 2 ao 3. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Não acendereis fogo em todas as vossas habitações no dia do Shabat. É entendido simplesmente o versículo sobre o Shabat
precederam as instruções sobre o tabernáculo, para ensinar a nação que mesmo a construção do tabernáculo não anula as leis de Shabat. Ou seja, a Parashá Vaikihel começa a falar para o povo se reunir, para trazer ouro, vários objetos, para construir o tabernáculo. O tabernáculo era o quê? Era a ponte de conexão com Deus, aonde a Shechinat Hashem, a presença de Deus, estaria dentro do tabernáculo. Então muitos poderiam pensar, então, se é algo sagrado, construir o tabernáculo, então pode trabalhar no Shabat. Imediatamente Deus dá a ordem, todo aquele que fizer trabalho será morto. Ou seja, se nem mesmo em relação a algo sagrado, que não tem hoje em dia, não tem algo sagrado nesse nível como o tabernáculo, se Deus proibiu parar tudo, mesmo a construção do Mishkan, do tabernáculo, quem dirá os nossos trabalhos seculares? Porque, como diz o livro aqui, trabalhar no Shabat, isso afeta a própria essência do dia. E qual que é a essência do dia? É a essência de Shavat, de descanso, de deleite. O tabernáculo e o Shabat compartilham um elemento comum. O tabernáculo era um todo que incluía muitas partes e tinha, além disso, uma santidade maior do que todo o resto de onde Israel estava. Era a raiz de toda a santidade repousando sobre o povo judeu. Toda santidade, na época, no Mishkan, que era o tabernáculo móvel, estava ligado, qual que era a raiz da santidade? O Mishkan. É por isso que na Torá há tantas leis relacionadas com o tabernáculo. Se alguém tocou em um corpo de um morto, era proibido entrar no Mishkan. Tinha que fazer a tefilá, tinha que fazer a imersão e depois ele se tornava puro para entrar no tabernáculo. Por que tantas leis? Porque o Mishkan era onde Deus habitava, de certa forma. O Shabat também inclui todos os dias da semana, com a sua santidade individual, juntamente com a santidade coletiva, que é ainda maior. Olha, a santidade do Shabat é tão grande, porque é como se os 6 dias da semana descansassem no Shabat. Neste sentido, descanso refere-se à totalidade das bênçãos da semana, incluindo sucesso, felicidade e tudo que seja de bom. Agora, uma semana não é apenas uma série de 7 dias seguidos, ok? Os 6 dias da semana são todos ramos que se originam de uma única raiz. Qual que é esse shoresh? Qual que é essa raiz? Shabat. Quanto mais santificarmos os 6 dias da semana servindo a Hashem, maior e mais intensa será a santidade do nosso Shabat. Ou seja, quanto mais eu tento me conectar com o divino, me conectar com Deus nos 6 dias da semana, mais aquele Shabat para aquela pessoa vai ser o que? Especial. Porque a luz que alguém, esse indivíduo que guardou bastante Torá, cumpriu, fez muitas boas ações e tudo de bom, quanto mais ele faz isso, mais luzes ele atrai para si. Ou seja, mais santidade, melhor dizendo, ele atrai para si. Então ele entra no Shabat com uma energia em si mais elevada. Ao mesmo tempo, o Shabat é a raiz que inclui todos os ramos, que são os 6 dias. O Shabat influencia todos os dias da semana. O Shabat não é apenas um dia que se inicia na sexta-feira ao pôr do sol e acaba no sábado ao pôr do sol. Não, o Shabat, espiritualmente, ele influencia os 6 dias da semana. Eu vou explicar como. Os sábios ensinam que os 3 dias antes do Shabat, ou seja, quarta, quinta e sexta, eles são abençoados pelo Shabat que se iniciará. É uma separação que os sábios fazem, por exemplo, domingo, segunda e terça-feira, ele está trazendo ainda, carregando consigo ainda a luz que veio de qual dia? Do Shabat. Porque quando o Shabat se vai, a luz do Shabat não se acaba de instante. Aquela luz, ela ainda fica domingo, segunda e terça.
fica permeando ali. Mas agora, quarta, quinta e sexta já está atraindo os outros dias, o dia do Shabat em si, que irá se iniciar. É por isso que o Shabat, ele é como se fosse a menorá. A menorá é o candelabro dos 7 hastes. A haste do meio é a haste principal. E todas as outras hastes estão ligadas com a haste do meio. Se você observar uma menorá, você vai ver que todas as outras 6 hastes estão totalmente ligadas com a haste do meio. E a haste do meio é que dia? Shabat. Todos os outros dias da semana estão ligados por meio do Shabat, porque o Shabat, ele é a raiz dos outros 6 dias. Descansar no Shabat não é um descanso meramente físico. Descansar no Shabat é permitir que suas bênçãos permeiem a semana. Isso é desconectar-se dos negócios. O Ramchal, que é o Rabi Moshe Chaim Luzzatto, um grande sábio, um grande cabalista que nós tivemos, disse no seu livro O Caminho dos Justos: quão difícil é para as massas observar a abstenção de negócios e a discussão de suas transações comerciais no Shabat. Quão difícil é o ato de simplesmente se desconectar do trabalho. Às vezes a pessoa guarda o Shabat, ela se desconectou do trabalho fisicamente, porque ela está guardando o Shabat, ela está numa sinagoga, está orando, mas mentalmente ela ainda está ligada com o Shabat. O Shabat é maravilhoso. O problema é, somos viciados em negócios. O negócio é a nossa fonte de subsistência e nosso compromisso é total. Cada minuto conta e qualquer perda de tempo é uma perda crítica da receita. Esse é o problema. Nós conseguimos desligar-nos mentalmente dos nossos trabalhos. Manter-se afastado por mais de 24 horas é para muitas pessoas o elemento mais difícil de observar o Shabat aqui, principalmente no caso de quem é um empreendedor ou empresário. Mesmo que fechem, estão na loja ou no escritório em espírito, se não em corpo, e não conseguem parar de falar sobre isso. Afinal, eles acham que não estão sendo produtivos. Então, o nosso objetivo é lutarmos para estarmos juntos no Shabat em corpo e em espírito. O Tratado do Shabat 113b diz que é proibido falar de outras coisas, outros assuntos no Shabat. Então, o Zohar, da Parashat Reimot, vai dizer, o Zohar é a obra da Kabbalah, vai dizer que nós estamos aonde a nossa mente está. Então, às vezes, nós estamos no Shabat, mas, na verdade, nós estamos nos nossos trabalhos, em coisas seculares. Quando nós entendemos, de fato, o que é o Shabat, nós nos deleitamos e descansamos. Porque, dentro da Torá, do âmbito sagrado, o Parnassá vem não do ato de fazer, mas do ato de confiar em Hashem. Não é o quanto mais eu faço, eu obterei sucesso. Não, é o contrário. Quanto mais eu guardo as festas, o Shabat principalmente, mais abençoado eu serei. Não podemos entrar, é claro, no âmbito de guardar o Shabat para ter bênção, mas acontece inevitavelmente. O ato de confiar em Deus é o maior ato, o ato de descansar em Deus é o ato que irá demonstrar o quanto Hashem pode nos abençoar, o quanto nós estamos dispostos a nos desligarmos da matéria dos negócios no Shabat. Então, que essa aula fique para a sua reflexão, para que você consiga a cada dia, a cada Shabat que chegar, guardar o Shabat com mais zelo, de maneira mais bela, de maneira mais profunda, porque é isso que Deus merece de cada um de nós. Shalom a todos e até mais.